Bom dia, meus queridos alunos. Bom, estamos aqui para mais uma aula de sociologia. O tema de hoje é a respeito da socialização. Por que que nós, seres humanos, acabamos seguindo aquele chamado padrão de comportamento, Aquilo que é aceito no nosso meio, onde a gente vive, Por que que isso acontece? Por que que o nosso comportamento ele é bem parecido? E muitas vezes a gente encontra pessoas que têm um comportamento, um ser cultural totalmente diferente do nosso, Tem gente, por exemplo, nordestino que come umas comidas assim que a gente assim fala, isso eu não como, Uma buchada de bode, Um rim cozido, umas coisas assim de louco, Enquanto tem outra parte da população que come Big Mac, X waffle, não sei da onde. Quer dizer, é tudo cultural, gente, O nosso comportamento, quem somos nós, é uma construção cultural. Você acaba recebendo, dos seus familiares, essa contribuição. E hoje eu quero colocar para vocês uma coisa que está bem no nosso meio, um tipo musical que está bem no nosso meio, só que ele fala um monte de coisa para a gente, só que a gente não sabe o que que é. Só quem sabe o que que é quem participa desse tipo de cultura. Só que essa música que eu vou colocar, ela é de origem baiana, tem um sincretismo de Angola, a Bahia ela foi colonizada por muitos escravos angolanos, trazidos da Angola. Então, essa cultura, negra, escrava, ela permeia, ela está inserida na cultura baiana. Então, muito daquilo que fala nessa música é o dia a dia deles, que para a gente olha assim e fala, mas eu não sei o que eles estão falando, nem imagino o que eles estão falando. É como se fosse uma outra língua para a gente, só que faz parte do dia a dia. Vou colocar a música dela, é a Margareth Menezes. Vocês já ouviram falar da Margareth Menezes alguma vez? Alguém já ouviu falar? Ergue a mãozinha quem já ouviu falar dessa moça. Margareth Menezes. Alguém já ouviu falar? Não? Gente, contribui aí. Fala que não. Não, professor, nunca ouvi falar dessa mulher. Não. Mas ouve a música, vamos ver se algum dia na tua vida, nem que for passando na estação de rádio ou na televisão, pode ser que você tenha visto. Então vamos lá ver. A música é essa. Eu partilhei errado. Claro, vocês ouviram essa música, Daí eu pergunto, a grande pergunta é, e ergue a mão, quem entendeu alguma coisa do que essa cantora Margareth Menezes falou? Ela fala, Dandalunda, vai na capoeira, Dandaluna, Ela fala um monte de coisa, só que pra gente não faz muito sentido, sabe por quê? Porque nós não fomos socializados para compreender essa cultura. Só que faz parte da cultura brasileira. Isso aí foi um hit de carnaval, isso aí tocou, nas rádios, ela se apresentou em televisões, E como que isso acaba, adentrando a nossa cultura, Como que isso aí acaba se relacionando, Como que as pessoas encaram, essa cultura diferente, essa forma que outra pessoa é socializada, De repente você é socializado numa religião católica. Daí você ouve essa música. Isso daí tem muito dos cultos africanos, afro-brasileiros, E como que isso acaba permeando a nossa cultura, Então a gente acaba sendo socializado, nesse caso aí, pela mídia, tá? E a gente acaba não percebendo. Mas o que significa tudo que se fala nessa música, Eu selecionei para vocês uma explicação pequena, rápida, dessa explicação disso daí. E eu queria mostrar para vocês, quer ver?
Aqui. Ó, vejam o que ela vai, como que ela vai explicar isso daí. Esse aqui é um trecho de um programa chamado Altas Horas, né? Passa na televisão. Vamos dar uma olhada no que está falando a respeito dessa música. Essa música é uma alegria. Agora, é uma música que precisa de uma bula, né? Porque a primeira vez que eu ouvi, eu achei a melodia maravilhosa, mas não entendi nada dessa letra. Carlinhos Brown. É o Brown. Então eu queria que você falasse a primeira parte da letra e depois explicasse, porque ela precisa de uma explicação. Não, a Dandalunda é o seguinte: bem pertinho da entrada do gueto, um terreiro de Angola e Queto, Mãe Maiamba, que comanda o centro, Dona Oxum dançando Oxóssi no templo. Lá em cima, no Tamarineiro, Marinha da Pipoca ajoelha. Em janeiro, no dia 1º, desce o dono do terreiro. Carlinhos Brown cantou isso pra mim na casa dele. Eu só tinha essa parte da música a primeira vez. Eu me arrepiei assim, Brown, que música, pela melodia, por tudo. Aí ele começou a me explicar, não, essa música é o que isso aí? Isso aí é o candial. Então ele fala na música o que acontece ipsiliter no candial. Bem pertinho da entrada do gueto, do Candial Gate Square, tem um terreiro, que é o terreiro Nação Angola e Queto, que é um dos, eu acho que talvez seja o único que tem as duas nações juntas. Mãe Maiamba, que é a dona, a mãe de santo do terreiro, que comanda o centro, que tem essa manifestação de Oxum, Oxum e Oxóssi. Dona Oxum dançando Oxóssi no templo. Lá em cima no Tamarineiro, o Tamarineiro é uma rua de dentro do Candial, Marinha da Pipoca ajoelha, reverencia, eu não sei por que ela ajoelha, mas enfim. Alguma coisa que você não sabe. Ajoelha em janeiro, no dia 1º de janeiro, né, primeiro dia do ano, dia de Todos os Santos, dia da paz, da confraternização mundial. Desce o dono do terreiro, é que nesse dia eles fazem uma procissão com o orixá, eles vêm por dentro do candeal, faz toda aquela saudação, desce o dono do terreiro. Coquê é a saudação da Dandalunda, e Dandalunda é uma espécie de Oxum, porque dentro do candomblé e das manifestações afro-brasileiras e africanas, particularmente que Dandalunda é referente ao candomblé de Angola, ela é a manifestação da Oxum que mora na beira da cachoeira. Ela é a rainha dos minerais, de coisa boa, né? De boas energias. Aí Dandalunda paira na beira, Dandalunda da cachoeira, Dandalunda paz e água fresca, Dandalunda doura, dendê e coqueiro. Bom, espero que todo mundo tenha escutado, né, ouvido a explicação dela, dessa música. Você viu que ela usa um monte de simbolismo da cultura africana, que hoje ela está de forma sincrética, ou seja, ela acabou se apropriando, a cultura brasileira acabou se apropriando de algumas coisas da cultura africana, aí no caso a gente está falando do candomblé, né, que é uma religião, né, um culto religioso, e se apropriou disso e abrasileirou junto com a nossa cultura, e o resultado disso foi uma música que só quem participa realmente daquela cultura é que vai entender. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso com vocês justamente para mostrar que nós somos fruto do meio onde a gente vive. Nós somos socializados. Tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você sabe, você não veio do nada, né? Alguém te ensinou, alguém te mostrou, você copiou de alguém. E é dessa forma que nós somos o quê? Socializados, né? O que é socialização? Digamos, é o aprendizado dos valores, né? Da moral, da visão de mundo do meio onde você vive. Por exemplo, seus pais são evangélicos, muito provavelmente você vai ser evangélico, você vai ser socializado, né? Vai ser ensinado, vai ser direcionado para esse tipo de cultura. A forma como você come, a forma como você até toma banho, a forma como você se veste, como você se veste, o tipo de música que você gosta. Então, todas essas informações passam a fazer parte de você. Só que essa assimilação de cultura, né, esse se alimentar, né, dessa cultura, ela tem fases, né? Por exemplo, a gente tem uma parte que chama dessa socialização, que é lá no início, quando a gente nasce, né? Que é a socialização primária.
né? Por que primária? Porque é a primeira, né? E nessa socialização você vai aprender a ir no banheiro, você vai aprender a falar, você, sabe, vai aprender quem que é seu pai, sua mãe, questão de hierarquia, né? Quem manda dentro de casa, você vai aprender, sabe, a se relacionar com as pessoas, né? As coisas básicas, né? Desde comer a ir no banheiro, né? Você vai no banheiro, eu, por exemplo, meus filhos de pequenininho, você leva no banheiro, depois que fez o totozinho, o que que faz? Tchum, aperta o botãozinho para dar descarga, né? Você já viu a cara da tua mãe quando você vai no banheiro e deixa lá o presente lá no banheiro? Por que que você não costuma fazer isso? Justamente porque você foi socializado para que isso não acontecesse, não é o comportamento que se espera. Isso aí é a socialização primária. Quando a gente cresce um pouco mais, a gente começa a conhecer outros grupos sociais, a gente também começa a se socializar, só que daí é chamada de socialização secundária. Quando deixa o núcleo familiar e começa a conviver com outros grupos fora do núcleo familiar, é uma socialização secundária. Normalmente, isso daí a gente consegue evidenciar bem quando a criança vai para o jardim da infância, né? Ela cresce, né? Ela começa a conhecer outras crianças, começa a conviver com pessoas que pensam diferente, tem uma cultura diferente, né? Por exemplo, você lá na escola você vai ver uma menina que usa o cabelo amarrado, outra que usa o cabelo solto, você vai conhecer um rapaz que tem um dread, vai conhecer um rapaz que é careca. Você quer dizer, você vai começar a conviver com pessoas diferentes e essas pessoas vão te trazer informações e você vai assimilar. Além das pessoas, nós temos também, né, como se diz assim, instituições, né, elementos, né, que nos socializam, né? Por exemplo, assim, a escola, a igreja, a família, a mídia, o pipoqueiro, o homem de supermercado, tudo isso aí são organismos, né, que existem, né, que existem com a finalidade de justamente propagar uma visão de mundo. Por exemplo, você vai numa igreja, ela vai te influenciar, ela vai te socializar mediante aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita, a forma que ela vê aquele mundo. Você vai assistir televisão, nossa, ainda mais hoje em dia, né? Com essa pandemia, né? Você acaba recebendo informações e acaba interpretando o mundo com a informação que vem naquela caixinha, né? Na minha época, a socialização feita pela mídia era feita com a Xuxa, né? Colocava a criança na frente da televisão e abandonava ela. Olha só uma forma de socializar também, né? Não muito indicada, hein? Presta atenção. Mas, normalmente, essa socialização acontece, sabe, usando aqueles meios que a sua família frequenta, né? A religião, os outros familiares, né? Os grupos de amigos, né? A escola que você frequenta, né? Lá na escola, por exemplo, olha só como a escola te socializa. Lá na escola tem a diretora. Por que nós respeitamos a diretora, nós respeitamos o professor? Justamente porque a gente já veio de casa com aquele sentido de hierarquia, né? O pai e a mãe mandam mais do que você. Você pode até bater o pé, mas ali existe uma estrutura de comando, né? Uma pirâmide de comando onde alguém vai mandar em você, né? Aqui em casa é bem diferente, acho que todo mundo manda em mim, mas tudo bem, né? Depende muito como a família, né, está organizada, né? Mas normalmente o pai e a mãe vai mandar nos filhos, né? Vai dar ordem e os filhos vão obedecer. Essa estrutura é trazida para dentro da escola. E a gente acaba usando ela também nesse sentido hierárquico, né? Onde tem que existir, sabe, uma ordem de comando, uma forma de se comportar, uma forma de se agir, tá? Isso tudo é fruto da socialização. Eu quero mostrar para vocês o texto. Olha só o texto que vai estar colocado para vocês quando o site do Benevenuto abrir, ficar colocado ali todos os roteiros de atividades para vocês fazerem, tá? Ali vai ter esse texto, tá? Dá uma olhada nesse texto aqui.
Esse uma janela. Só que eu tenho que abrir. Se eu não abrir, não dá. Aqui. Todo mundo está conseguindo ver isso, gente? Fala para mim. Sim. Sim? Todo mundo conseguiu ver? Bom, legal. Isso daí, gente, é o nosso texto, tá? Esse texto vai estar colocado para vocês na atividade que vai estar lá no site. Tá bom? E lá no site vai estar essa atividade e no final dessa atividade vai estar as questões. Essas questões que estão lá nesse texto, vocês vão ter acesso a elas hoje, através do formulário chamado Forms. Eu vou colocar o link aqui, daí todo mundo vai lá, pode responder, daí já eliminou essa atividade, tá? Porque nessa atividade mesmo vai estar assim lá, você pode fotografar, fazer no caderno, né, escrever no caderno, fotografar e me mandar por e-mail. Você pode pegar, baixar isso no Word, responder e me enviar um e-mail. Ou você pode entrar no Forms e simplesmente fazer. Se você vai lá, se identifica e manda para mim. Tem a mesma validade, tá bom? A única diferença é que vocês que fazem essa aula online vão ter a oportunidade de fazer as atividades antes, e já eliminar aquela... Porque vai chegar uma hora, vai ter um pacote de coisa para fazer, que vocês... Então, não quero que vocês fiquem atrasados, não por minha culpa, tá? Quem é esperto está assistindo a minha aula e está mandando ver. Parabéns, rapaziada. Daí, vamos lá para o texto. Nesse texto que está aqui, eu estou partilhando para vocês, ó. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, para sair maior para vocês aí também. Melhorou, né? Olha lá. Processo de socialização. Aprendizagem e interiorização das normas sociais. É como você deve viver, como você deve se comportar. O processo de socialização remete à forma como os indivíduos assimilam os hábitos, comportamentos, valores, crenças que conduzem a sociedade onde eles estão inseridos, né? É durante essa aprendizagem que as maneiras de pensar e agir, os traços culturais e a própria compreensão da realidade são internalizadas, ou seja, são assimiladas por nós, né? Compartilhados e possibilitam o entendimento dos símbolos que fazem parte das relações estabelecidas entre os grupos sociais. Aquele lá em cima no tamarineiro, né? Que significado que tem isso para a gente? Nenhum. Só que para a cultura baiana, né? Para quem vive esse tipo de cultura, faz todo sentido. Tá bom? Então, aí é que tá. Aqui também eu destaco, ó, seja qual for sua etnia, situação econômica, educacional, religiosa, todos os seres humanos estão em constantemente socialização. Isso acontece porque as características comportamentais e culturais de cada grupo, ou seja, da família, da escola, do trabalho, igreja, da mídia e outros tantos, os moldam à medida que são apresentadas ao longo da vida. Ao longo da vida, nós vamos sendo socializados. Socialização primária, socialização secundária. E essa socialização, professor, chega uma hora que acaba? Nunca. Nunca. Falam-se até numa socialização terciária, mas isso é muito raro. O que deveria ser? Isso não é a parte, tá? Isso aí você estudaria, digamos assim, se você fosse fazer uma faculdade de sociologia, meus pequenos sociólogos. A socialização terciária, que seria o quê? Você produzir comportamento, produzir forma de se vestir, produzir forma de agir, de se comportar. Muitos dos nossos comportamentos, eles são produzidos. Quer um exemplo? O rock and roll, né? Forma de se... Isso aí alguém inventou. Um livro que você faz, por exemplo. Você não está sendo socializado, você está socializando alguém. Quando acontece de uma pessoa autonomamente produzir algo,
aí é a socialização terciária que está sendo produzida. Esse daí atingiu a socialização terciária. Ele não só assimila, mas ele também produz. Aí seria terciária, mas não vem ao caso. Nosso caso é primária e secundária. Primária dentro de casa, secundária fora de casa. Processo não significa que você não precise ter, muitas vezes, uma socialização primária num lugar que seria secundário, por exemplo. Chega gente lá na escola para comer a merenda, o cara come com a boca aberta. Quando que te ensinam que você tem que comer com a boca fechada? Não é lá na tua casa, desde pequenininho? Então, quando você chega lá na escola e come de boca aberta, a sua socialização primária vai acontecer onde está uma secundária, que o seu amigo vai olhar para você e falar: amigão, fecha a boca para você comer, cara. O cara lá do outro lado está vendo que está dentro da tua boca aí. Tem muito disso também. Quer ver? Vamos lá. Ó, a formação da identidade, né? Vai formar quem somos nós, né? Aqui fala do filósofo, né? O Pierre Bourdieu, que ele fala da socialização que vai criando o tal do hábitos, né? Hábitos, né? Vamos ver. Tipos de socialização, ó, primária e secundária, tá? Vou só ler, daí eu vou colocar um videozinho de uma garotinha que eu conheci. Vocês vão adorar ela explicando o que é a socialização. Bem diferente daquele vídeo que passou no CMST, que o cara vai lá escrevendo, Muitas vezes, se você ouvir alguma coisa de alguém que, sabe, tem a ver com você, parece com você, vai dar melhor. Olha lá, período de aprendizagem é primário, né? Na infância, que ocorre por meio de relações familiares. Secundária, etapa em que o indivíduo já foi inserido em diferentes contextos, espaços, o trabalho, religioso, lazer, política, ou seja, tudo aquilo que é de fora de casa, a gente pode ter como secundário, tá bom? Ó, daí o texto acabou, é um pequeno texto, tá bom? Voltando para cá. Até aqui tá todo mundo entendendo? Que é um pouco daquilo que já foi falado ontem. Ergue a mãozinha quem está entendendo até agora. Legal, Jaqueline. Bom. Rapaziada, tá entendendo. Verônica, entendeu? Porque agora eu vou colocar um vídeo que uma menininha vai explicar para vocês. Pode baixar a mão. Vai explicar para vocês qual que é a visão dela do que é a socialização. E eu gostei muito da forma como ela explica. Legal, Verônica? Gostei muito da forma como ela explica. E por isso que eu quero partilhar esse vídeo com vocês. Olha lá. Meu Deus. Não. Tá aqui no meu texto. Tá aqui no meu texto. Calma lá, só um minutinho. Bom, vou colocar o vídeo para vocês aqui. Vamos lá. Todo mundo está conseguindo visualizar isso aí? Tá, né? Legal. Então, eu vou soltar esse vídeo. Ele é rápido também, tá? Eu não gosto de vídeo muito longo, não, que fica enfadonho o negócio. Mas vamos lá. Sociólogozinhos, como vocês estão? Bom, no vídeo de hoje vamos tratar de um tema muito especial. Quando se diz sociologia, qual que é a primeira coisa que nós pensamos? É exatamente isso, socialização. No vídeo de hoje vamos tratar desse processo tão importante nas nossas vidas, que faz com que nós nos incluamos em todo e qualquer grupo social. Bom, antes de tudo, vamos entender a definição da palavra socialização. Socialização é o nome que damos ao processo que faz com que nós nos integremos em todo e qualquer grupo social presente ao nosso redor. A socialização ela é composta de fases. Temos a fase primária e a fase secundária.
Nesse vídeo também falaremos dos agentes da socialização presentes em cada fase e da nossa identidade. Bom, vamos lá. Definição da palavra socialização. Socialização é o que nós fazemos quando nós tentamos nos envolver com outras pessoas diferentes de nós. Por exemplo, chegamos lá no primeiro dia de aula na escola, não conhecemos ninguém. E precisamos fazer amigos, claro. Então, chegamos nas pessoas e conversamos com elas, trocamos ideias com elas e, assim, descobrimos suas crenças, seus valores e nós nos moldamos para que nós possamos se envolver com essas pessoas, sem causar conflitos. Agora que já sabemos a definição da palavra socialização, vamos partir para a primeira fase da socialização, o que damos o nome de socialização primária. Bom, vamos lá. A socialização primária ela é a primeira fase da socialização, como o próprio nome diz. É quando nós somos pequenininhos e nós aprendemos as primeiras coisas da nossa vida. Essa é a fase de maior aprendizado do ser humano. É onde ele aprende sua primeira língua, é onde ele aprende a distinguir seu comportamento em certas situações e é onde ele cria seus primeiros traços de identidade. E essa fase ela se estende até a nossa época de escola. Na socialização primária, um dos agentes mais importantes são os nossos pais, a nossa família ou as pessoas que convivem à nossa volta, inicialmente. O papel dos pais é o seguinte: ele ensina ao seu filho o que é certo e o que é errado. Essa é uma das partes principais para que a identidade da criança seja moldada. Por exemplo, quando os nossos pais nos ensinamos que bater nos coleguinhas é errado, nós vamos crescer com a mentalidade de que bater nas outras pessoas é errado. Então esse é um dos traços de identidade que a socialização primária criou nesse indivíduo. Compreenderam? Agora vamos falar um pouquinho da socialização secundária. Ela começa quando entramos na época de escola e se estende até quando nós vamos trabalhar e chegamos no nosso ambiente de trabalho. A socialização secundária, ela se dá o nome pelo fato de que nossa mentalidade já foi formada, nossa identidade inicial, nossos valores iniciais já foram formados pelos nossos pais na socialização primária. Então, na secundária é onde nos damos de cara com pessoas que têm valores diferentes, pessoas que têm pensamentos diferentes, pessoas que têm crenças diferentes e nós precisamos nos envolver com elas. Para que isso seja possível, nós temos que entender o que cada uma delas pensa e temos que compreender que elas são diferentes de nós. A partir desse momento, nós não vamos conviver só com nossos pais, assim como era quando éramos pequenininhos. Não vamos conviver só com pessoas que pensam parecido com a gente. Talvez existam pessoas que tenham valores e crenças completamente diferentes das nossas. E é nesse momento que precisamos entender o que elas pensam e nos moldar para que nós possamos nos envolver com elas. Uma das principais coisas que podemos aprender na socialização secundária é que existem pessoas que estão acima de nós. Por exemplo, na escola. Na escola nós temos a nossa diretora, nós temos os nossos professores. São pessoas que estão acima de nós, onde temos que respeitar elas. Então, a partir desse momento, não respeitamos mais só os nossos pais. Tem mais pessoas que estão acima de nós e que exigem respeito. Outro exemplo, no nosso ambiente de trabalho, temos o nosso chefe. Precisamos aprender a se envolver com esse chefe. Não vamos chegar nele e falar assim: "Oh, e aí, bro, suave?" Entenderam? Existem certas pessoas que têm formas diferentes de lidar. Temos que falar com elas de formas diferentes. E nós aprendemos tudo isso na socialização secundária. Nós falamos aqui algumas vezes sobre os agentes da socialização. Mas, espera aí. O que são esses agentes da socialização? Os agentes da socialização são toda e qualquer pessoa presente que fez parte do nosso processo de socialização. Na socialização primária, os principais agentes da socialização são os nossos pais, porque eles são os responsáveis por formar boa parte do que nós somos hoje. Na socialização secundária, temos uma quantidade bem maior de agentes da socialização. E cada um deles vai ser responsável por uma partezinha, por mais que seja desse tamanho, de formar a nossa identidade final. Então, os agentes da socialização, resumindo, são qualquer pessoa que fez parte da nossa vida e que transmitiu para a gente um conhecimento diferente, que
transmitiu para a gente uma visão diferente de ver o mundo. Esses são os agentes da socialização, ou seja, os principais responsáveis por formar a identidade que temos hoje. Mas espera aí, se a nossa identidade ela é toda formada pelos agentes da socialização e... nós não temos nada que é nosso? Então nós somos iguais a toda e qualquer pessoa por aí que teve o seu psicológico moldado por esses agentes? Não temos uma identidade própria? Mas é claro que temos uma identidade própria. Bom, o nosso psicológico ele é formado por coisas que são variáveis, coisas que podem mudar ao longo do tempo. Mas temos também os nossos valores concretos. E esses valores concretos é o que nós chamamos de identidade. Esses valores concretos são o que nos faz únicos, os que nos faz individuais, os que nos faz diferentes de toda e qualquer pessoa que esteja em volta. Por exemplo, a nossa sexualidade. A nossa sexualidade está nessa parte da identidade. Ela é um valor concreto. Não importa, muitas outras pessoas podem falar tipo assim, olha, você é mulher, olha, você é homem. Eu continuo sendo mulher, eu continuo sendo homem. Isso faz parte, então, dos nossos valores concretos. Na maioria das situações, quando as pessoas tentam nos influenciar a mudar esses valores concretos, nós não permitimos. Eles continuam na nossa cabeça, porque eles fazem parte da nossa identidade própria. Entenderam? Agora vamos resumir tudo. Socialização primária é o processo que faz com que nós aprendamos as primeiras coisas da nossa vida, assim como falar e a moldar o nosso comportamento. Socialização secundária. A socialização secundária é onde passamos a nos envolver com outras pessoas que têm pensamentos diferentes dos nossos e precisamos aprender a conviver com elas. Agentes da socialização. Os agentes da socialização são as pessoas e indivíduos presentes por todas as etapas que nós passamos. E essas pessoas são responsáveis por deixar uma partezinha para formar a nossa identidade. E, por fim, identidade. Nossa identidade é o conjunto de valores concretos que temos na nossa cabeça, que são imutáveis, independente do que outras pessoas falem. Fácil, não é mesmo? Por hoje é só, sociólogos e... Voltando aqui. Bom, essa garota, ela deu, assim, uma geral em tudo aquilo que eu falei. Basicamente, hoje, vocês têm que entender o quê? Que nós somos, sim, esse padrãozinho de comportamento, porque nós partilhamos de uma mesma cultura, partilhamos sabe, dos mesmos valores, né? E a nossa sociedade, a nossa cultura, como ela é partilhada por todos, existe o quê? Uma formatação, uma identificação cultural, né? Onde, digamos assim, a gente vai ter muita coisa em comum. Não significa que nós vamos ser todos iguais, porque tem a questão da identidade. E a identidade ela é formada ao longo do nosso crescimento, né? Quem somos nós? Nós vamos saber quem somos nós quando nós atingimos uma determinada idade. Uma criança, por exemplo, ela ainda está com a sua identidade, né? Quem ela é, em formação, tá? Então, existem muitas histórias, por exemplo, de crianças que foram abandonadas, né, em florestas e criadas por animais. Quem daqui já ouviu falar disso daí? De crianças que foram criadas por animais. Eu conheço história de crianças que foram criadas por lobos, criadas por macacos, criadas junto com o cachorro, e ela acabou assimilando, gente, assimilando aquela forma de comportamento. Na Índia teve um caso de duas irmãs, a Mala e Kamala, que elas foram abandonadas na floresta e criadas por lobos. E não é que as meninas acabaram pegando o trejeito dos lobos, né? Comia, né, carne putrefata, caçava, ela tinha um olfato apurado. Por que ela está apurado? Porque os lobos ensinaram para ela o quê? Que a única maneira de sobreviver é você saber usar os seus instintos, saber aonde está o inimigo, né, poder se proteger. E ela acabou assimilando isso aí. Quando acharam as irmãs e tentaram trazer
para a sociedade normal que a gente vive, elas não sobreviveram, elas morreram, justamente porque era muito conflituoso. Elas não sabiam comer com garfo, faca, não sabiam falar, só uivavam como lobo, né? E não tinham, gente, elas não tinham desenvolvido, por exemplo, a habilidade de sentir, de ter o sentimento, por exemplo, elas não sorriam, né? Elas não choravam. Por quê? Porque isso aí é cultural, gente. A forma como a gente se expressa, ela é cultural. Por exemplo, o japonês, quando morre alguém, eles é quase que uma comemoração, né? Diferente da gente, que é aquele monte de pranto, lamúria, fulano morreu. E lá no Japão, é como se ele tivesse feito a parte dele já e já tivesse passado por isso, né? A forma como eles cultuam também é diferente da nossa. A gente leva a flor e eles levam comida, né? Coloca comida lá no túmulo. Ah, mas o cara vai lá comer? Do mesmo jeito que o nosso não vai lá cheirar as flores, né? E daí, o que acontece, então? Nós temos um padrão cultural. Nós vivemos dentro desse padrão cultural. Só que nós temos a sociologia, a proposta da sociologia é justamente você entender como a sociedade funciona, entender o diferente, né? Entender o espírito de alteridade, entender por que a pessoa pensa dessa ou daquela forma, né? A qual grupo social essa pessoa pertence, aonde que ela está inserida, né? Então, tem muito disso, tá bom? Basicamente, gente, a nossa aula termina aqui, tá bom? Eu vou partilhar para vocês agora. Alguém tem dúvida de alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Ah, legal. Te desculpo, sim, Giovanni. De boa. Daí é o seguinte. A sua internet está ruim. Não liga, não. É isso aí. Tá no CMSP? Bom, o que eu preciso que vocês façam agora é comecem a entender que nós somos fruto do meio em que a gente vive. Você não se criou, você não age da forma que você age por nada, né? Você foi ensinado a agir dessa forma, criando um padrão de comportamento, ou seja, aquilo que responde a um padrão aceitável de comportamento. Claro que tem gente que vai destoar, e justamente por isso que eu coloquei aquela música no começo, para mostrar para a gente assim que nós estamos, né, rodeados de manifestações culturais e a gente acaba assimilando uma coisa ou outra de uma cultura diferente, né? Quem aqui já não comeu uma comida japonesa, né? Fala, mas sei lá, é japonês para comer comida japonesa? Justamente você começa a entender que o gosto dele também pode ser bom, né? Também pode ser bom, né? É questão de você experimentar, é questão de você romper. Ah lá, tudo doce. Aí que tá, né? A gente não tá acostumado ao mesmo tipo de paladar, né? A mesma coisa, né? Então, a gente acaba seguindo sempre um padrãozinho. Sua comida favorita é a japonesa? Quase vomitei. Então, a gente tem muito disso, né? A gente está acostumado Quem daqui molha o pão no café para comer? Tem um monte de gente que faz isso, né? Tem um monte de gente que faz isso. Molha bolacha, né? Tem gente que não. Depende muito da criação, né? Ó, levantar a tampa, aqui não tem nenhum garoto aqui, levantar a tampa do banheiro é questão de socialização. Você tem que ir para a escola já sabendo disso. Olha só, é o caldo cultural. Quer dizer, o que é importante para uma cultura, o que é importante para outra, tá bom? O significado de ser socialista, eu diria assim, ó, o socialismo digamos assim, é uma fase que antecede aquilo que seria o comunismo. O comunismo seria a igualdade de todos, né? O socialismo seria o meio, a forma que poderia ser usada para se atingir o comunismo. A gente teve já experiências
socialistas, a União Soviética, Cuba, a China. Só que esse socialismo é o meio usado para atingir o comunismo. O comunismo é uma coisa, digamos assim, utópica, não existe, né? Como se chegasse no paraíso, seria todo mundo igual, todo mundo com acesso a tudo. Isso aí seria o comunismo. É uma coisa utópica, sabe? Irrealizável, né? A igualdade de todos, né? Agora, imagina, o socialismo é uma forma que acharam, né? Seria o comunismo científico, né? A forma que você tem que fazer para chegar no comunismo. Só que essas tentativas acabaram virando em ditaduras. Isso que foi que aconteceu, tá? Por isso que a gente tem uma ideia, às vezes, muito errada do que é o comunismo, do que é o socialismo, né? Porque acabou virando ditadura, tá bom? Mas voltando lá no nosso assunto, agora a gente tem a compreensão de que nós somos fruto do meio onde nós vivemos, tá? E que a nossa identidade, parte dela, é formada por causa do nosso grupo social que a gente está inserido. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu falar assim, seu comportamento é igual da tua mãe, seu comportamento é igual do teu pai, você parece com seu irmão, né, em relação a comportamento, em relação a como vê o mundo, né? Isso por quê? Justamente porque nós obedecemos padrões, né? Nós copiamos o comportamento do nosso grupo, nós nos vestimos como nosso grupo, né? E a gente acaba curtindo só, ou gostando, né? Tendo preferência por aquilo que a gente tem aceitação dentro do grupo. Por isso que eu fiz questão de colocar nas duas aulas músicas assim que normalmente vocês não escutariam, mas está no nosso meio. Vocês estão sendo socializados por elas. E a gente tem que romper esse lance do preconceito, né? Ou melhor, a gente tem que sempre tentar se colocar no lugar do outro, tentar ver o mundo pelo prisma do outro. É claro, gente, tem algumas coisas que não dá para a gente concordar, né? Tem um pessoal aí, por exemplo, que acredita em terra plana. Fala, brincadeira, né? Aí não é questão de cultura, né? Não é questão de visão de mundo, é questão de não ter noção das coisas, né? Vamos falar sério, né? É questão de estudar um pouquinho, você vai ver que a Terra não é plana. Então, aí não é questão de opinião, né? É questão de observar, né? Você achar que... Então, não, mas a cultura dele fala que a Terra é plana. Não é cultura isso aí, não. Isso é uma visão distorcida da realidade, tá? Bom, voltando aqui, vou disponibilizar para vocês agora o Forms, tá bom? Vou disponibilizar o Forms para vocês e eu quero que vocês vão lá, peguem e façam essa atividade. Ela é muito rápida, tem 2 questões, só que eu preciso que vocês... por onde? Vai sair aí no link, você clica em cima, clicou em cima, você já vai lá para o Forms, tá bom? Eu preciso que vocês façam isso o quanto antes. De preferência, gente, não passa isso aí para os caras que não estão na aula, não. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque o cara tem que assistir a aula. Ele não está aqui, então daqui a algum tempo ele vai ter acesso aos roteiros, ele pega e faz. Pode fazer no Forms, tá? Mas eu acho que é compromisso todo mundo estar aqui e assistir a nossa aula, tá bom? Rapaziada, todo mundo viu aí o link do Forms? Ergue a mãozinha quem notou aí. Beleza. Gabi, viu? Gabriela? Viu? Giovana, tá vendo também, Giovana? Ergue a mãozinha, clica na mãozinha, acho que tá erguida já. Bom, importante que vocês vão lá e façam isso, tá bom? Rapaziada, assim que essa aula ficar pronta, eu vou disponibilizar ela, tá bom? Daí vocês vão poder reassistir no YouTube, no meu canal, tá bom? E, para quem não veio, paciência. Wakanda Forever para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, lindona. Tchau, professor. Tchau. 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 Tchau.